Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição 2, meu povo, tem como tema Caim e Abel, doação e conflito. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pega a sua lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal para dar aquela força, para que o canal continue crescendo e alcançando mais pessoas. Então quando você se inscreve, você ativa o sininho, você comenta, você compartilha, você mostra para o YouTube que o canal aqui é de influência, de relevância. Então ele começa também a recomendar para mais pessoas e você ajuda mais pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Como eu disse, a lição 2 tem como tema Caim e Abel, doação e conflito. Essa semana nós iremos olhar para a história de Caim e Abel para entendermos alguns aspectos, mas antes disso eu quero contar uma história para vocês sobre um pastor. Esse pastor ele estava ali internado em um estado grave, ele estava no seu leito de hospital, passando por uma situação terrível. Tempos antes ele havia sido expulso da região que ele estava ali para um outro local, por alguns erros que ele havia cometido, e alguns irmãos não gostaram daquilo e acabaram fazendo uma petição para que aquele pastor fosse retirado dali. E posteriormente ele se encontrava na situação que ele estava, muito doente, muito debilitado, tendo se necessário fazer uma cirurgia e sofrendo por uma hemorragia terrível. E naquele momento ele começou a duvidar da sua fé, ele começou a questionar se Deus havia retirado o ministério dele, se Deus não estava satisfeito com aquilo que ele havia feito, se de alguma forma ele havia desrespeitado as instruções divinas. E aquele sentimento começou a dominar ele. E durante toda a noite ele começou a se questionar, ele começou a duvidar de Deus, ele começou a acreditar que a fé que um dia ele havia pregado não existia, que aquele Deus que um dia ele havia servido não existia. E esse sentimento dominava cada vez mais ele. Aí ele se lembrou de um verso que está escrito lá em João, no capítulo 6, no verso 37, que eu quero ler para vocês aqui. Lá está escrito da seguinte forma: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ao lembrar disso, ele começou a ficar naquela situação, naquela dúvida, mas Deus disse que quem vai a ele não lançará fora. Então será que eu realmente não fui a ele? E esse questionamento dominou ele durante toda a noite. Lembrando muito aquela situação onde Jacó luta com Deus e ele fica naquele questionamento, naquela luta, naquele desespero. E nessa situação toda passa-se a noite. No dia de manhã, chega a enfermeira com o resultado dos exames, faz uma oração com ele e canta o louvor. E naquele momento ela mostra que na verdade ele estava passando por um processo de cura. E aí a certeza, aquela dúvida que ele tinha foi transformada em uma certeza, que Jesus o curou naquela noite. Que Jesus estava do lado dele, curando ele, porque Jesus não havia desistido dele. Ou seja, ele teve a escolha de se rebelar ou não, de permanecer firme ou não em Cristo Jesus. E por mais que o seu lado pecaminoso tenha duvidado, por mais que aquela dúvida que ocasionalmente acontece em nós, por causa desse grande conflito que ocorre ao nosso redor, onde Satanás tenta embutir na nossa mente que nós não somos merecedores, que Deus não existe, e Deus do outro lado falando: meu filho, eu existo, meu filho, vem até mim, meu filho, eu quero passar a eternidade do teu lado, vem até mim, não escute ele, caminhe em minha direção. Por causa disso, alguns questionamentos eles ocorrem. Se nós olharmos para a Bíblia, diversas vezes, esses vários questionamentos ocorrem com personagens grandes. O próprio Abraão, que foi considerado o pai da fé, que é considerado o pai da fé, melhor dizendo, ele questionou Deus algumas vezes. Então, não existe um problema no questionamento, e sim no momento de lealdade. Você vai se rebelar contra Deus ou não? Você vai desistir da tua fé ou não? Esse que é o grande ponto. Essa semana, nós vamos olhar para Caim e para Abel. Dois personagens que também passaram por alguns questionamentos. Afinal de contas, eles são filhos de Adão e Eva, que haviam acabado de ser retirados do Éden. E alguns questionamentos devem ter passado pela cabeça deles. Alguns escolheram continuar firmes, outros escolheram se rebelar. Caim e Abel, cada um teve sua escolha. E cada um escolheu o que deveria ser feito. E nós sabemos que, na verdade, Caim se rebela contra Deus e acaba matando Abel. E essa semana nós vamos olhar por que ele fez isso e por que é importante nós definirmos um lado. E também olharmos para as ofertas, que na verdade foi a situação que causou o ápice da rebelião de Caim, que foi a falta de aceitação de Deus
para a sua oferta, porque a oferta deveria cumprir um requisito, ser uma oferta de sangue, e Caim fez da forma que ele queria e não da forma que Deus havia expressado que deveria ser feito. Então, te convido essa semana a me acompanhar para entendermos um pouco mais sobre esse assunto tão maravilhoso. E neste momento, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo da semana. Hoje nós iremos entender um pouco mais, Pai, sobre a importância das suas ofertas e também a importância de escolhermos um lado e, de preferência, o teu lado, pois o teu lado é vencedor, Pai. Afinal de contas, é Tu que nos dá a vida eterna, é Tu que nos salva, Pai. Pai, peço que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos o estudo dessa semana e também colocarmos em prática na nossa vida, Pai. Em todas as vezes que passarmos por algum questionamento, por alguma situação onde o inimigo falar conosco, que nós nos lembremos sempre daquele que nos salvou, que nós nos lembremos sempre daquele que morreu por nós na cruz, aquele que entregou a sua vida para que cada um de nós pudesse ter a vida eterna, pudesse alcançar a salvação, Pai. E é no nome dele, Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, para mostrar para o YouTube que o canal é interessante, o canal é relevante, e também deixa seu like nesse vídeo pelo mesmo motivo. Também ativa o sininho para você sempre receber as notificações. Lembrando que os vídeos aqui no canal eles saem de domingo a sexta-feira, normalmente entre as 6 e 7 horas da manhã, tá bom? Também comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o canal, mais pessoas possam se inscrever e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist sobre meditações, onde eu tenho conversado um pouquinho mais com vocês sobre alguns versos da Bíblia para melhorar o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!